E aí, meu povo, mais um vídeo, primeiro vídeo de Maquiando Cliente de 2022, já pra gente começar o ano com tutorial aqui no canal. E como sempre, eu já começo com a limpeza, tá? A pele da minha modelo é uma pele oleosa, tem um pouco de acne, mas mesmo assim eu uso o mesmo tônico para todos os tipos de pele. De hidratante, eu tô usando aquele da Nivea, aquele nutritivo. Por mais que ela tenha uma pele oleosa, com acne, eu gosto de usar esse nutritivo. Faço apenas uma camada mais fina do que se fosse uma pele seca, uma pele ressecada. Agora eu tô fazendo a camuflagem das espinhas dela, das manchinhas de espinha, na verdade. Que eu fiz com o corretivo tom da pele dela e um pouquinho de corretivo laranja, tá? Para eu conseguir neutralizar a cor e também camuflar, tá? Conseguir dar cobertura. E eu só faço isso, gente, aonde tem mais manchas, sabe? Onde tem mais pigmentação daquela manchinha. Eu não faço no rosto inteiro. É só ali onde tem uma pigmentação mais roxinha, mais avermelhada. Bora pra base, tô usando essa aí da Negra Rosa, é a cor Dark, deu certinha pro tom e pro subtom de pele dela, não precisei fazer nenhum ajuste. E assim, gente, essa base ainda tá em fase de testes pra mim, antes de eu botar em bancada pra atendimento, mas já tô gostando. Que eu achei dela? Ela é uma base muito líquida, depois eu posso trazer uma resenha mais detalhada, um vídeo só sobre ela, se vocês quiserem, já comenta aí pra mim. É muito líquida, não tem uma cobertura tão alta, é de leve a média, mas ela conseguiu me dar uma boa pigmentação. Então, eu já espalhei bastante aí com o pincel Kabuki. Aquilo que já falei em outros vídeos para vocês, que eu gosto de aplicar a base com o pincel Kabuki, por conta que o pincel Kabuki me entrega mais cobertura. Então, como eu queria, isso no momento eu consegui. Se eu tivesse aplicado com outro pincel, como essa base já é bastante fluida, provavelmente a cobertura seria muito leve. Então, para a ocasião, eu quis aplicar com o pincel Kabuki. Bora pro contorno, eu misturei esses dois corretivos aí para chegar numa cor legal. E aquilo de sempre, né, gente? Eu já aplico esfumando, vou depositando o produto com batidinhas e garantindo que não vai ficar nenhuma marcação. Eu tava sempre olhando ali no vídeo se tava aparecendo. E como vocês podem ver, a minha mão é a mais leve possível. Tanto para eu não acabar furando essa pele, sabe? Acabar abrindo um buraco com a força que eu posso acabar botando. E também para conseguir esfumar melhor esse produto. Por conta dessa franjinha que ela tem, eu não vou fazer contorno na testa. Eu não vi necessidade, porque o cabelo já cobre bem. Fiz apenas nas extremidades e no nariz, tá? No nariz também aquela coisa de sempre. Eu perguntei para ela se ela gostava de contorno no nariz, porque aí eu já poderia pesar um pouquinho a mais caso ela goste. Para iluminar, tô usando esse corretivo aí da Suelen, é o 06. E aquela coisa de sempre. Começo aplicando abaixo dos olhos. Eu não diluí, tá? Não apliquei diluidor. Eu apenas esquentei o produto na plaquinha para ele ficar um pouquinho mais molinho. E aí já comecei a aplicação. E aí, após isso, eu já venho com a esponjinha
para distribuir melhor o produto e esfumar bem as bordinhas. Eu gosto de começar sempre de fora para dentro, ou seja, já da bordinha para o centro da marcação do corretivo que eu fiz, para já conseguir tirar bem a marcação, não acabar invadindo a área do contorno que a gente fez. Por isso que eu gosto de fazer de fora para dentro. Se eu fizer de dentro para fora, o produto vai se expandir e eu posso perder o contorno que eu fiz. Bora pro blush, eu vou usar a minha paletinha da Nath Capello. E a mesma coisa do contorno, tá, gente? Eu tô usando até o mesmo tipo de pincel que eu usei pro contorno, não tem besteira. Mas é a mesma coisa, mão super leve, com batidinhas, aplicando e esfumando o produto. Vou vendo como vai ficando, se tá ao meu gosto. E aí eu venho com esse corretivo da Bizella, que é tipo no tom da iluminação que a gente fez, e aplica um pouquinho abaixo dos olhos. Por que que eu gosto de fazer isso? Quando a gente usa aquele corretivo de camuflagem, aqueles de potinho, eles secam muito mais rápido. E aí fica estranho abaixo dos olhos, sabe? Acumula demais e fica ruim demais da gente tirar depois. Então eu gosto de vir com o corretivo líquido para dar um pouquinho mais de emoliência, tá? E agora já apliquei o pó, né? Depois de tirar bem a marcação, deixou bem lisinha a área, aplico o pó para selar, manter todo o produto bonitinho no lugar. E eu começo sempre das áreas de iluminação. Esse pó, ele fica mais claro que o tom de pele dela, mas ele dá certinho pro tom de iluminação que a gente usou. Então, eu dou mais prioridade às áreas de iluminação para manter, né, a iluminação que eu fiz, não acabar escurecendo essa área. E depois eu venho com um pó compacto do tom da pele dela, tá? Tirando o excesso aí da roupinha que caiu. E com o pincel fofão eu começo a selar o restante das áreas que eu não apliquei o pó solto. E ao mesmo tempo já varrendo esse pó solto todo o rosto dela, fazendo todo um polimento, tá? Garantindo que tá tudo bem selado. E aí, para finalizar a pele, eu vou aplicar um pouquinho de iluminador, mas bem pouquinho, porque, como eu disse, ela tem algumas espinhas e cria algum relevo. E quando a gente aplica iluminador por cima, tende a destacar mais ainda esse relevo. Então, eu aplico bem pouco mesmo. Não vou fazer uma maquiagem super iluminada, não. E bora para os olhos, já tô aplicando corretivo em toda a pálpebra. Usei o mesmo que eu fiz a iluminação, tá? Eu aproveito o restinho que fica na placa. Aplico em toda a área. E aí eu venho com esse pó, é o 05 da Vult, e já começo a fazer tipo fundo pro meu esfumado, tá? Com um pincel bem gordão. Eu não quero nada de marcação, é só pra fazer um fundo mesmo, sabe? E aí eu venho com essa sombra da Tracta, que é um marronzinho quente, sabe? E ó, eu puxo o meio da sobrancelha dela pra cima, pra conseguir fazer essa marcação mais arredondada. Eu vejo muita gente, quando vai maquiar os olhos, puxa mais esse cantinho da sobrancelha, sabe? O ponto alto. E a gente tem que puxar o meio pra gente conseguir definir bem, sabe? Quando a gente quer uma maquiagem mais arredondada. Então, eu puxo sempre o meio da sobrancelha. Já peguem essa dica. E aí, eu vou bem aos pouquinhos, tá? Eu pego um pouquinho de sombra, vou marcar ali, pego mais um pouquinho e marco ali. Quando eu vejo que já pigmentou, que não vai pigmentar mais que isso, eu vou de novo para marcar bem esse esfumado mais arredondado, tá?
Depois eu venho com um marrom mais escuro, um marrom bem escuro mesmo, tá, gente? É quase como se fosse um cinza ele. Com um pincel pequenininho para eu conseguir marcar mais ainda esse côncavo. Um pouquinho mais abaixo que a sombra anterior, mas também no côncavo, marcando bem, tá? Quero essa área bem marcadinha. E aí eu volto com aquela sombra anterior, aquele marrom mais quente, tá, gente? Pra voltar o degradê. Porque é sempre assim, toda vez que a gente usa uma sombra bem escura, ela acaba sobrepondo as outras. Então, a gente tem sempre que voltar com as cores anteriores pra dar o acabamento. Voltei com aquela primeira, que a gente fez de fundo pro esfumado. É sempre assim, tá? E agora eu vou usar essa sombra preta e eu tô mostrando aí o pincel que vou usar, porque sempre que a gente vai aplicar sombra preta, gente, ou qualquer outra sombra que a gente quer pigmentação, tem que ser um pincel bem achatado. Um pincel pequeno e achatado. Se a gente usa um pincel de esfumar, por exemplo, aquele pincel mais fofo, ele não vai entregar a pigmentação que a gente gostaria e pode acabar esfarelando e caindo tudo abaixo dos olhos. Então, o pincel também é bem importante. E eu tô usando só a sombra aí, eu não fiz uma base preta, porque a gente vai aplicar glitter por cima. E para vocês verem como dá também para fazer um olho preto só com sombra. Poderia usar uma base cremosa? Poderia, ficaria mais fácil. Mas eu quis mostrar para vocês como fica sem a base de sombra, que dá certo também. Já tem um vídeo de maquiagem de olho preto aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver, tá? E aí, bora pro esfumado inferior. Eu tô usando aí, acho que depois eu vou mostrar, uma paleta de sombras cremosas, tá? Então, eu peguei a cor marrom e já tô fazendo uma base aí pro meu esfumado inferior, porque a minha modelo tinha um olho muito sensível, tava lacrimejando direto. Então, eu quis fazer essa base, aí, mostrei aí, ó. Quis fazer essa base de sombras pra sombra segurar melhor ali, sabe? Aí eu já tô aplicando a sombra, no caso a mais escura, aquele marrom mais escuro, para selar a base cremosa. E aí eu tô mostrando aí o sofrimento que foi do início ao fim para garantir que ela não chorasse. E bora pra sobrancelha. Eu tô usando aí a pastinha da Mislera, a pastinha de sempre. E não tem muito o que fazer não, a sobrancelha dela já é bem feitinha. Eu só fiz intensificar mesmo, só preencher mesmo o desenho dela. E aí, eu vou usar este glitter, que é a coisa mais linda do mundo. É um prata, tá? Uma coisa linda. Lindo demais. Ficou até meio azulado aí no vídeo. Pra colar ele, eu fiz uma laminha de glitter, tá? Com cola líquida. Já comenta aqui pra mim, nos comentários, se vocês querem que eu traga um vídeo ensinando como colar glitters e pigmentos. Glitter fino, glitter grosso. Que eu posso trazer aqui pro canal, tá certo? E eu vou aplicando com o pincel de esfumar pra não me dar marcação, tá? Com batidinhas. E aí, com o mesmo iluminador que a gente usou na pele, eu vou fazer um pontinho de luz aí, no canto interno. Só um detalhe mesmo. Cílios postiços. Já tô aplicando aí. Eu gosto sempre de usar a pinça, tá? Eu acho que me ajuda mais a conseguir chegar na raiz. Bora pro batom. Primeiro eu vou fazer o contorno, tá? Dos lábios dela. Tô usando um corretivo bem escuro pra fazer todo o contorno. Eu gosto muito de fazer isso nos lábios, não apenas aplicar só uma cor de batom na boca toda. Eu gosto de fazer esse contorno, ter um degradê nos lábios, eu acho que fica muito bonito.
Depois eu aplico uma cor mais clara, batom um pouco mais rosado. Também foi misturinha, não tem como eu dizer qual batom foi. Misturei umas 3 cores aí e vou aplicando no centro pra criar esse degradê. E é isso, minha gente. Espero muito que tenham gostado do primeiro vídeo de maquiando cliente do ano. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like para eu saber e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, tá? Um beijo!